Voltando aqui, caiu aqui, parou, cortou a live, não sei o que houve, mas estamos voltando aqui. Vamos retomar nossa live, que esse tema não pode fugir. Nós temos aí mais uns 30 minutos ainda de live. Vamos retomar a conexão. Espero a Luiz entrar de volta aí para a gente continuar. 800 mil pessoas ao redor do mundo tiram a própria vida todos os anos. Cara, quando eu vi esse número eu choquei. Eu falei, não é possível. Vou ter que chamar alguém para me ajudar a bater. Obrigado, amor. A bater nessa tecla. Hoje, que é o dia 10 de setembro de 2021, Dia Mundial de Combate ao Suicídio. De ajudar pessoas a saber lidar com essa questão. Talvez alguém possa estar passando por essa situação e saber como ajudá-las. Deixa eu aceitar aqui. Luiz. Oi, Julião. Oi, Deu irmão. certo? Que coisa, né? Será que ficou gravada aquela primeira parte? Cara, eu acho que não, que caiu aqui para mim. Que pena, que pena. Foi uma parte ali que é bastante importante, aquelas informações que nós trouxemos ali para o pessoal. A gente retoma aqui o raciocínio rápido para a gente dar continuidade. A gente ainda tem 30 minutos, nesses 30 minutos a gente vai descer o cacete aqui e ajudar essa galera a identificar quem realmente precisa de ajuda, identificar como tirar as pessoas desse estado sem recurso, desse cárcere que as pessoas entram sem saber que estão entrando e quando se dão conta já estão dentro deles e não vem saída, né? Exatamente. Então, a gente citou alguns fatores aqui que levam a pessoa a experienciar, a entrar por esse caminho que daqui a pouco leva ao suicídio, como ansiedade, como depressão, coisas que tem os fatores também como uma má alimentação, falta de sol, essa demonização do Exatamente. sol. É um fator impressionante que a vitamina D ativa todo o seu sistema imunológico, reforça seus ossos e tudo mais. E é extremamente antidepressivo a vitamina D. Junto com a atividade... É um hormônio, né? A vitamina D, na verdade, foi catalogada como vitamina, mas é um hormônio e é antidepressiva. É importantíssimo para nós a vitamina D. Inclusive, tem alguns médicos curando depressão com vitamina D. Só para você ter uma ideia, os médicos que estão muito mais modernos ali, voltando para as origens, ao invés de usar um medicamento criado por um laboratório, então, muitos estão conseguindo aí curar depressão. Não estou dizendo que todas elas se curam dessa forma, mas a princípio eu estou vendo muitos deles curarem depressão aí já só com vitamina D, só para você ter uma ideia. Então, Luiz, vamos lá, vamos ser mais pragmático assim para a gente ajudar, de fato, com a linguagem simples, assim, as pessoas a identificarem essa questão de alguém que possa estar passando. A gente já citou algumas frases, se você puder repetir para a gente deixar gravado. Repito sim. Olha só, então as pessoas que acabam experienciando esses estados sem recursos e acabam pensando em tirar a sua própria vida, como eu falei, existem muitos fatores que podem construir isso, são os fatores alimentares, hábitos, comportamentos, e a ansiedade por si só, ela acaba debilitando as pessoas. A ansiedade, para quem tem predisposição, como se falei no início, como se nós estivéssemos gastando mais do que nós tivéssemos a capacidade de produzir de serotonina, por exemplo. Então, e ela é produzida no intestino. Então tem todas essas questões ali que acabam muitas vezes sendo fatores extremamente importantes na construção da saúde psíquica, né? Então, falta de exercício, falta de sol, alimentação inadequada e, além disso, todas essas outras debilitações, uma predisposição que pode ser genética e a ansiedade, que é fonte disso, porque a ansiedade, ela hiperestimula o cérebro e o cérebro não tendo capacidade de conseguir entregar toda essa regeneração, digamos, uma reposição desses hormônios que foram utilizados, ele acaba muitas vezes tendo um déficit de serotonina. É por isso que os antidepressivos, eles fazem isso, eles são inibidores de recaptação de serotonina, buscando inundar o cérebro de serotonina.
Então, é esse o objetivo, é facilitar com que o cérebro ele possa ter esses neurotransmissores ali para que as pessoas não continuem nesses estados ali depressivos, né? Mas frases que essas pessoas podem dizer, por exemplo, quando estão talvez se debilitando ou talvez já num estágio mais avançado que possam realmente já estar em risco de um pensamento suicida. Existem padrões ou não come, ou come demais, ou não dorme, ou dorme demais. Existem frases do tipo assim, por exemplo, ou ficam devagar, cansados, esgotados, ou hiperacelerados. Por exemplo, sempre pode ser também, porque quando interessante isso, de um modo geral, a gente percebe na medicina, que apesar de não ser minha área, a medicina, mas nós percebemos aí, através de diversos trabalhos acadêmicos da área médica, que existem esses fatores de ou se esgota ou fica extremamente ansioso. Tanto é que existe hoje muito comum, o pessoal fala como é que é tem aquela patologia bem conhecida, agora está na moda. Na década de 70, era também uma outra que tinha ganhado muito espaço, que não era psicose. Bom, agora tem como é que é? Bipolaridade, né? Bipolaridade. Então, e na década de 70 era a famosa tal da esquizofrenia, né? Todo mundo era esquizofrênico, agora é bipolar. Quer dizer, mas em síntese, parece aquele padrão de bipolaridade. A pessoa está lá em cima, depois está lá embaixo, ou seja, quando há essa debilitação, parece que antes de cair de vez, às vezes a pessoa fica extremamente estimulada. Existem muitas questões ali, mas, ou seja, além desses padrões de não dormir ou dormir demais, não comer, comer demais, ou estar esgotado, cansado, ou estar hiperestimulado, além disso, frases do tipo assim, por exemplo, o mundo ficaria melhor sem mim, se eu não existisse, ninguém ia sentir minha falta, ou seja, frases que mostram que ela não consegue se incluir, não consegue participar, frases que dizem assim, não tem mais jeito para mim, eu não tenho mais esperança, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para dar certo, eu não nasci para... Sabe, essas frases que mostram com que ela realmente não consegue ver, não consegue ter esperança, não consegue se incluir, não consegue ter uma perspectiva de futuro. Quando olha para o horizonte, quando olha para a vida à sua volta, só vê as piores. Posso falar uma coisa interessante? Independente da pessoa estar debilitada neuroquimicamente, algumas pessoas acabam construindo um eu doente. Porque nós sabemos isso, que durante o dia o nosso cérebro pega a memória de curto prazo e compacta para criar esse fenômeno extraordinário chamado eu na memória de longo prazo. Entretanto, dentro desse processo, o cérebro não pega tudo aquilo que ele experiencia durante o dia e coloca na memória de longo prazo. Tanto é que a gente sempre brinca, né? Pergunta pro pessoal assim, vem cá, o que tu comeu segunda-feira retrasada no almoço? A pessoa não vai lembrar, certo? Agora, onde é que ela estava no 11 de setembro, onde é que ela estava no acontecimento marcante da sua vida, ela vai lembrar, porque envolveu muito mais sinapses neurais, envolveu muito mais neurônios ali se conectando para arquivar aquela informação em função do forte impacto emocional. Então, o que significa isso? As pessoas acabam, muitas vezes, se debilitando porque constroem um eu doente. Como é que elas constroem um eu doente? São pessoas que já que constroem visões pessimistas sobre o mundo. São pessoas que acabam, por exemplo, vendo sempre o pior nas coisas e nas pessoas. São pessoas, por exemplo, que acabam dando os piores significados para os eventos que experienciam, e isso está mais ou menos dizendo assim, não, é isso aqui que você tem que arquivar, é como se você sublinhasse tudo que você quer que faça parte da tua compactação desse teu eu. E nesse processo a pessoa vai dia a dia construindo um eu doente, um eu sempre frustrado, um eu sempre vendo o mundo da pior forma, um eu sem perspectiva. Pode se juntar ainda outros fatores, como fatores ambientais, genéticos, essa demonização do sol, alimentares, ansiedade. A ansiedade tem uma relação direta com falta de recursos, com desamparo, né? Eu falei antes de cair a live que o que é que pode amparar alguém? Deus, um plano de ação consistente, ter propósito na vida, uma fé, né? Uma fé, por exemplo. A pessoa saber exatamente quais ações ela precisa implementar para construir a vida que ela quer experienciar, saber como ela faz de maneira consistente para
ter os resultados, ter recursos para lidar com as intempéries do dia a dia. Quer dizer, muitas coisas podem amparar as pessoas, muitas coisas, né? Nós falamos antes também, eu acho importante deixar claro isso, que nós chamamos isso de estado sem recursos. Mas o que são recursos? Recursos são crenças, são competências, são habilidades que as pessoas têm para lidar com as situações do dia a dia. Olha que interessante, nós olhamos um mendigo na sarjeta e nós pensamos assim, puxa, por que essa pessoa está ali, né? E o mendigo na sarjeta, ele tem uma questão bem interessante com ele. Ele tem a falta de uma das possibilidades, além de outras que podem existir, mas uma delas é que normalmente as pessoas que experienciam os estados sem recursos, como no caso o mendigo, eles têm uma visão completamente determinista, que é uma visão equivocada, do tipo, olha, por que você está aí? Pelo que aconteceu comigo, da onde eu vim, na situação que eu passei. Ou seja, eles colocam a situação como se aquilo que se aconteceu com ele fosse um determinante para a situação onde eles estão. Eles, em momento algum, têm uma crença, um recurso, uma crença muito simples, que é, por exemplo, a seguinte: de um limão eu faço uma limonada. Todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. As intempéries me fazem mais forte, me fazem crescer. As adversidades são oportunidades para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Então, a pessoa que tem essa crença enfrenta as mesmas situações que ele e disso ela acaba entendendo que aquilo, como se fosse um reframing mesmo, né, é positivo e dali ela pode ter recursos para avançar. E as pessoas que experienciam estado sem recursos, elas são deterministas, né? Esses dias perguntaram para mim assim, vem cá, a dor ensina? Eu já volto e meia perguntar, dor ensina? Depende, se você nasceu com o cérebro em branco, entendeu? Então, a dor ensina se você acreditar que a dor ensina. Se você não entende que a dor ensina, ela pode ser devastadora, entendeu? Problemas é o quê? Pode falar, João. E tem a diferença de dor e sofrimento, né, cara? A dor, ela é opcional de você, não é muito opcional de você sentir. Agora, o sofrimento é totalmente opcional. Você sentir a dor Exato. é uma coisa, agora você se manter sofrido é outra coisa. Então, exatamente. As pessoas, primeiro, o que eu observo muitas pessoas, primeiro elas se vitimizam. Aconteceu isso por culpa disso, dessa circunstância, aconteceu isso ou outro fato. Não foi culpa minha. Tudo bem, aconteceu. Talvez não tenha sido realmente culpa sua. Mas o que você vai fazer em relação a isso? Eu não sei. Você não sabe, aconteceu com você, como é que vai saber? Então, as pessoas pensam que, como o cérebro também, a gente já até falado isso antes de cair a live, porque o cérebro ele poupa energia, é a função dele. Então ele quer evitar problema a todo custo, ele quer ficar em paz. E o que é ficar em paz para o cérebro? É evitar problema. Aí ele entra nessa, não, vamos por aí não, que é difícil. Só que o que é estar em paz de verdade é você se manter em paz quando o mundo à sua volta pode estar um caos. Essa é a verdadeira paz. Entende? Exatamente. E outra coisa, né, Júnior, que nós falamos antes de cair a live foi isso. Que o princípio do sucesso e da prosperidade é procurar problemas para resolver. A base do empreendedorismo não é essa? Sim. Quanto mais problemas eu sei resolver, mais dinheiro eu ganho, mais pessoas eu ajudo e mais eu melhoro a sociedade, mais eu melhoro o mundo. E essa habilidade que eu tenho de resolver problemas, se eu sei resolver um problema para um número muito grande de pessoas, ou se eu sei resolver muitos problemas de muitas pessoas, pode ser uma habilidade que pode me garantir uma prosperidade extraordinária. E eu falei algo, e eu quero repetir aqui, que o segredo da prosperidade é saber resolver problemas, ou seja, procurar problemas para resolver. E o segredo da felicidade, o segredo de se sentir realizado, feliz, é exatamente o mesmo. Comprovado pela psicologia que quando nós ajudamos as pessoas a saírem dos seus cárceres, a elas se levantarem, a elas saírem dos seus estados sem recursos, quando nós ajudamos as pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida ou numa situação bem difícil a se incluírem, a voltarem a ter vida, qualidade de vida, isso nos gera uma satisfação tão grande de nós vermos o quanto nós podemos ajudar a outros. Isso é para nós algo que aumenta muito a nossa autoestima, que dá um senso de significado e propósito muito grande a nós. Então é incrível, né? Mas o segredo da felicidade e do sucesso é o mesmo. Enquanto muitas pessoas fogem de problemas,
elas precisam entender que problema é uma grande oportunidade em diversos contextos, e problemas também todos nós temos, mas isso, por isso que nós chamamos isso de estados com e sem recursos. O que são recursos? São competências, são ferramentas, são habilidades que eu tenho de lidar com essas intempéries e delas usá-las para construir a vida que eu quero experienciar. Mas, de um modo geral, as pessoas que experienciam esses cárceres que depois acabam se retroalimentando até o ponto de ir para um suicídio, são pessoas que não têm essa compreensão, não têm esses recursos, não percebem que estão olhando para o lugar errado, né? Não percebem que... Eu até citei uma metáfora, né, da pessoa com a cara na parede, tentando olhar longe. Eu boto como se fosse a mão assim para enxergar mais longe. Só que eu enfio a minha cara na parede. Eu enfio a minha cara na parede. Aí, se você vê alguém no meio da rua, gritando, ai meu Deus, eu não vejo saída, estou no escuro, no meio do dia, claro, com a mão assim, olhando na parede, você vai dizer, o cara é doido. O que é isso? Isso não faz sentido nenhum. Você está falando sério? Né? Por que você não pega e não tira as mãos daí e não olha para o céu à sua volta? Então, é exatamente isso que é ter a habilidade de ter recursos. Ou seja, as pessoas acabam olhando para o lugar errado e esse mecanismo do cérebro de poupar energia acaba dirigindo a vida delas para aquele cárcere, para aquele estado sem recursos. Entendeu? Então, o que nós fazemos, entre outras coisas? Além de fornecer ferramentas e recursos e competências, nós fazemos com que ela possa olhar para o lugar certo, por exemplo. Olhar para o lugar certo. Parar de olhar para uma parede, imagina, no meio do sol claro aí no Rio de Janeiro que você está, né? No meio do sol claro, a pessoa com a cara na parede dizendo, meu Deus, não tem jeito para mim, não tem saída para mim, né? Você vai dizer assim, meu amigo, vem cá só um pouquinho, puxa ele da parede, tira as mãos ao redor dos olhos. Como assim não tem? Olha que sol lindo, né? É isso que nós fazemos. Mas quando chega num estágio desse, Luiz, de uma pessoa estar tão... Tem casos, né? Não estou dizendo que são todos, mas pessoas que já pensaram em tirar a própria vida. Vamos ver com a galera aqui. Quem aqui conhece alguém que já tentou tirar a própria vida ou já falou em suicídio? Se conhece alguém ou já passou por uma situação dessa, que você já pensou sequer uma vez em tirar a sua vida, bota assim, sim, para quem conhece ou já experienciou isso, e não para quem não conhece. Comenta aí rapidinho, bota nos comentários aí. Quem realmente, né, Júnior? Que já tentou suicídio ou... Ó, um sim. Olha só. Se alguém quiser dizer sobre essas situações que você viu, não importa se é você ou se foi outra pessoa, quais são as causas? Olha, normalmente é isso, né? Só existem duas formas pelas quais as pessoas adoecem. Ou é neuroquímica ou é psíquica. Só que uma retroalimenta a outra quase sempre. Entendeu? Ou é neuroquímica ou é psíquica. Só que, volto a dizer, uma retroalimenta a outra. Agora, qual é o ponto em questão? O ponto em questão, olha só, aqui nós temos poucas pessoas até na live, já tem algumas pessoas dizendo sim aqui. Então, realmente algo sério, é algo sério. Quase 13 mil pessoas tiraram a sua vida ano passado só no Brasil. Sabe, mais de 800 mil no mundo, por experienciar estados sem recursos, experienciar esses cárceres, olhar para o lugar errado, não saber como vivenciar, acabar por esses estados sem recursos se debilitando, se ansiando de tal forma que se esgota e perde as forças. Daí existem outros sintomas de depressão, como dores pelo corpo. As pessoas que querem morrer, na verdade elas não querem morrer. Elas querem se livrar da dor, se livrar da frustração, se livrar principalmente da dor, que às vezes a depressão pode causar uma dor física, que daí é realmente uma debilitação neuroquímica e precisa de um tratamento médico. Né? E é incrível, né? Pessoas que ficam às vezes não conseguindo dormir, pessoas que... tudo isso, só que isso pode vir de diversos fatores, como esse: não pegar sol, não praticar atividade física, má alimentação, falta de autonomia para se sentir incluso, validado e construir a vida que quer experienciar, né? E falta de autonomia acaba gerando quadros de ansiedade, e esses quadros de ansiedade acabam debilitando as pessoas. E tem os fatores também, Luiz, externos, né? Além desse que você citou, que é tanto químico nosso, tem os fatores externos, que são situações que acontecem com as pessoas, como teve aquele caso,
alguns anos atrás, acho que uma década atrás ou algumas décadas atrás, daquele congelamento que teve das contas, do bloqueio Sim. das Das contas, poupanças, né? das poupanças, muitos se mataram, não aguentaram É. o dinheiro. Então, assim, são situações que acontecem externamente que as pessoas deixam aquilo afetar. Elas olham para aquilo e falam, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou Justamente. citar, eu vou citar um caso que aconteceu aqui numa cidade vizinha. Teve uma mulher, ela pertencia era de uma igreja, digamos assim, era de uma igreja, pertencia a um grupo religioso, e ela não era casada, ela morava sozinha, e ela descobriu que estava grávida. Você acredita que essa mulher botou uma corda dentro de casa e se enforcou com medo de ser excluída da igreja? De ser julgada, apontada? Eu já vi mais de uma vez isso, hein? Não foi isso aí que aconteceu. Eu já vi uma esses dias. Em Santa Catarina eu vi uma. E olha, isso foi que eu acabei vendo. E quantos mais existem aí de pessoas que acabam experienciando os seus estados sem recursos, que não sabem realmente como lidar, né? E dizem, minha vida acabou, não tem perspectiva para mim, né? Tá olhando para o lugar errado. Acabou se debilitando. Às vezes está alienada num mundinho ali que não tem nada a ver, entendeu? E olha que, veja bem, eu sou um cara cristão, com fé e bacharel em teologia, com uma ênfase em defesa de fé apologética, apesar de ser da área de neurociência também, né? Trilouco, né? O cara é neurocientista teólogo, né? Trilouco, né? Mas, eu vou dizer, às vezes, eu sempre falo isso, a verdadeira fé, a verdadeira teologia não contradiz a verdadeira ciência. O que contradiz a ciência é as pseudos bobagens, as pseudos compreensões teológicas, as pseudociências, as pseudos contradizem. Agora, as verdadeiras pode ser tão antagônico, não parece absurdamente antagônico, fé e neurociência? As coisas não tem nada a ver uma com a outra. Olha, se você pegar a verdadeira ciência e a verdadeira fé, por exemplo, parecendo mesmo que totalmente antagônicas, não são. Elas te dão mais clareza sobre o mesmo território. São ciências, as verdades sobre ciência, fé, física quântica e outras disciplinas, elas não se contradizem, elas abrem mais clareza sobre os territórios, entendeu? O que se contradiz, volto a dizer, são as pseudos. Só que, às vezes, as pessoas até dentro de uma igreja, eu te digo porque eu sou bacharel em teologia, e eu estou aqui para ajudar inclusive homens e mulheres de Deus, entendeu? Homens e mulheres cristãos, homens e mulheres piedosos, que às vezes são libertos através da cruz de alguma coisa, mas vão para dentro de uma igreja e recebem, às vezes, algumas crenças limitantes que acabam, por mais que foram com intenções positivas de talvez proteção, acabam se debilitando, acabam experienciando esses estados sem recursos. Por exemplo, olha, uma humana cometeu um erro que poderia, na verdade, se traduzir daqui a pouco mais numa bênção, podia ser um filho abençoado, ela poderia ser muito feliz com essa criança, ela acabou experienciando um estado sem recurso e tirou a sua vida. Eu tive um caso aqui em Santa Catarina, volto a dizer, devem ter milhares pelo Brasil, certo? Eu vi um agora aqui, esses dias, eu volto a dizer, eu tenho acesso a muito pouca coisa sobre isso, mas eu acabei de ver um aqui, de uma convivência minha aqui em Santa Catarina. Esses dias eu estava orientando o doutor Helder de Almeida Manuel lá na África. O doutor Helder também me comentou de uma pessoa que teve uma situação que praticamente não foi morte física, mas foi morte encefálica porque foi fazer um aborto, entendeu? E esse aborto acabou fazendo com que ela ficasse sem oxigênio no cérebro, ela teve praticamente quase morte. Ela pode voltar a viver, mas ela tem que voltar a ter identidade, voltar a ter... perdeu tudo. A boa parte de tudo que ela era desapareceu através desse falta de oxigenação que ela teve após um aborto que ela foi fazer, entendeu? Então, o que eu quero dizer a vocês é isso, que as pessoas estão realmente adoecendo coletivamente por falta de conhecimento, por falta de compreensão de como funciona seu cérebro, em primeiro lugar, porque toda a nossa realidade, todas as nossas ações são construídas a partir das nossas crenças, a partir dos nossos programas instalados, e nós agimos em função deles. E a verdade é que se nós nos sentimos muito bem ou muito mal, isso não passa de coisa da nossa cabeça. Nós temos que duvidar, nós temos que criticar, nós temos que questionar, certo? Porque é isso. Se as pessoas se sentem maravilhosamente bem ou péssimas, isso não passa de coisa da sua cabeça. Sim. Essa experiência só acontece dentro de você. E
Uma dica que eu dou aqui também que vai ser importante, tá? Perguntam para mim assim, tá, mas tudo bem, nós temos que fazer com que as pessoas protagonizem as suas vidas e tenham recursos para construir a vida que elas querem experienciar, ok? Isso é um grande fator de saúde psíquica. Agora, nós podemos também fazer com que as pessoas... existem muitos recursos, muitos. Você sabe disso, Júnior. Resgate do eu, quebra de estado, alteração de padrões, plasticidade neural. Existem muitos recursos. Mas eu posso deixar uma dica bem útil para as pessoas que estão nos vendo aqui também. Além de dizer que o fato de a pessoa saber quem ela é, onde ela quer chegar, isso faz com que ela seja uma protagonista com um plano consistente, e isso também da saúde psíquica. Além disso, um outro ponto importante é tudo aquilo, ouçam, tudo aquilo que não promove a vida, que não promove a saúde, o bem-estar, o crescimento, que não lhe dá permissão para você avançar e construir a vida que você quer experienciar, tudo isso é um fator limitante, é uma crença limitante e que pode acabar, se você não trabalhar, levando isso a você a estado sem recursos, uma retroalimentação e, no final das contas, a possibilidade até disso evoluir para uma situação tão grave quanto o suicídio, entendeu? Então, critique, veja bem, tudo aquilo que você experienciar que não promove a vida, que não promove a qualidade de vida, que não promove a possibilidade de você crescer, de você construir a vida que você quer experienciar, tudo aquilo que não faz com que você tenha a capacidade de acreditar que é possível avançar, tudo aquilo que te limita e que te debilita, critique, questione, não aceite, porque na verdade não passa de crença limitante, não passa de falta de recursos e que às vezes pode estar realmente alicerçada em não apenas psique, mas às vezes também neuroquimicamente, porque isso é importante, Júnior. As pessoas que acabam experienciando essas debilitações, pode falar. Pessoal, só para concluir, ó, as pessoas que acabam experienciando essas debilitações, quando você está debilitado neuroquimicamente, você não consegue ver perspectiva no mundo, por mais que tenha. Então, a saúde psíquica, ela tem dois pés. Neuroquímico, né, que é medicina, daí que cuida dessa parte, e a plasticidade neural, que são construções. Então não dá para você ter... Já atendi pessoas e eu mostrei para ela, não, tem coisas que não é comigo. Eu sou alguém que altera qualquer tipo de crença e padrão muito rápido, ensino pessoas, você também trabalha com isso, certo? Mas se a pessoa está debilitada neuroquimicamente, não é alterando uma série de padrões e crenças que você vai resolver o problema, ela vai reincidir porque a força motriz de uma debilitação neuroquímica é bastante forte. Eu li essas palavras que você proferiu agora em Filipenses, se eu não me engano, 4:8. Eu estava lendo a Bíblia hoje e eu me deparei com essa palavra. Quando você falou aqui, eu falei, bate exatamente. Ele diz, lá eu não me recordo de todo o texto, que ele diz exatamente isso, ó, nada que for, que edificar, tudo aquilo que não te edificar, que não te promover, que não te levar para prosperidade, nada aquilo, tudo aquilo que for negativo, você afaste da sua mente. Na verdade, exatamente isso. Só que você entendeu muito bem o texto, você entendeu muito bem, parabéns. Mas o texto ele tem uma ênfase um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Se você gravou de um jeito, né? Mas o texto diz... Foi a chave que o start, né? A compreensão. Isso. Porque até muitos religiosos, muitos crentes, muitas pessoas que vão à igreja, que leem a Bíblia, ou até que não leem a Bíblia, mas escutam um pastor pregando, que, cara, tem um problema muito grande com crente, com pessoas da igreja, que eles não lêem a Bíblia. Eles não têm. Às vezes, sim. Eles não pegam a palavra ali, o manual da vida, e lê. Porque se você vê tudo aquilo que a neurociência vem falando, descobrindo, está escrito lá. Só que a compreensão, está lá escrito, meu povo padece por falta de conhecimento. Exatamente. Eles deixam de ter o conhecimento que está ali, é só pegar e ler. E ter um discernimento. Exatamente. Muitas pessoas não se sentem amadas, não sabem quem são, ficam à mercê. Porque vai lá em Gênesis 1:27, está lá, você é imagem e semelhança do Criador, você nasceu para governar sobre todas as coisas, sobre os peixes, exatamente, do mar, sobre os répteis, sobre as árvores, sobre tudo. Você nasceu para governar. Exatamente.
Aí as pessoas, acontece isso comigo, poderia ter acontecido com outra pessoa, mas está lá também, lá no Apocalipse 3, se eu não me engano, 28, me fugiu agora, 3, Apocalipse 3, eu não me recordo o versículo, que ele diz lá, a todos que eu amo, eu repreendo. A todos que eu amo, eu repreendo. E não negue a repreensão. Ele diz lá em Provérbios que o tolo nega a repreensão. O sábio Sim. aprende e se edifica com a repreensão. Então, assim, todo aquele... O que acontece? O tolo, ele fica chateado. Tu fala alguma coisa com ele, acontece algum fator e logo fica chateado. Eu não quero saber, ele arroga, não quero saber disso. Mas o cara que é sábio, a pessoa que começa a ter um entendimento, ele fala, caramba, é justamente aquela questão da dor. Pô, sentiu a dor, mas beleza, isso vai fazer o quê? Isso está me dando pressão na mola para me explodir. Isso é algo que vai É, destruir a minha vida. exatamente. Sábio em relação a isso. E as pessoas param de ser protagonista e ficam à mercê das situações. Então vão Mas sabe qual é que é o experienciar problema? cárceres, abismos e abismos. Pode Sim, falar. sabe qual é que é o problema, Júnior? O problema principal é que as pessoas não têm a menor ideia de como ser protagonistas. O problema principal é que as pessoas não sabem. As pessoas, de um modo geral, elas vivem uma vida de autômato. E quer saber como é que é fácil saber? Pergunta assim, por que você levanta de manhã? Ué, porque tem que levantar. Por que você está nessa situação? Ué, foi o que apareceu? Quer dizer, as pessoas não têm a menor ideia, elas não têm a menor ideia de que elas podem construir a vida que elas querem experienciar, elas não têm a menor ideia de que elas podem realmente ser, experienciar e viver qualquer coisa. E o cérebro é incrível, Júnior, o cérebro é incrível. O cérebro, basta você acreditar em alguma coisa que ele te ajuda a construir essa realidade de todas as formas possíveis, dentro de você e depois, por consequência disso, externamente. Sabe? Então, é por isso que é necessário nós compreendermos a relevância dos recursos, a relevância de outras pessoas nos ajudando a sair do pensamento linear. Porque um cérebro que foi projetado biologicamente para fazer você sobreviver e poupar energia, certo? Qual é a ideia dele? A ideia dele é que ele vai sempre levar você para o menos esforço, ele vai sempre criar para você estratégias que vão fazer com que você permaneça no linear, ele vai sempre criar para você caminhos que vão manter você dentro de uma zona de conforto, a menos que você tenha essa compreensão clara de que a vida que você quer experienciar, o exponencial que você quer, o destaque que você quer, a prosperidade que você quer, tem uma relação direta com o foco e o plano de ação na direção que você quer ir, e normalmente não é em linha reta, realmente é exponencial, né? É crescimento, são desafios que você precisa dia a dia, passo a passo, trilhar para chegar onde você quer. E as pessoas se enganam, né? As pessoas se enganam justamente porque elas não sabem protagonizar as suas vidas, procuram subterfúgios externos, lê minha mão, faz meu mapa e diz o que vai acontecer, deixa eu ver meu horóscopo, e assim por diante, um monte de absurdos, né? Que mostram claramente que elas não têm a menor ideia de como serem os protagonistas das suas vidas, de como construir a realidade que eles querem experienciar. Elas têm uma visão determinista, achando que o passado é que determina o seu futuro, ou determina quem elas são hoje, e na verdade não é isso que determina os teus resultados, nem teu futuro. O que determina os teus resultados e o teu futuro é onde você foca, o significado que você dá aonde você está focando, porque você pode focar num lugar péssimo também, num buraco, e cada dia mais ir na direção dele, né? Então é aonde você foca, o significado que você dá aonde você está focando e a tua atitude em relação a isso. É isso que determina a tua vida, os teus resultados, é isso que é importante, mas as pessoas não sabem protagonizar. Pergunta, quer ver uma coisa como é fácil de ver como as pessoas não sabem? Eu já mostrei aqui que é fácil ver como as pessoas são autômatas. Ninguém nem sabe nem por que levanta de manhã. Quer ver como é fácil ver como elas não têm a menor ideia do que é ser protagonista? Pergunta para elas assim, vocês têm clareza de exatamente qual é o teu propósito nessa vida, exatamente onde é que você quer chegar, qual é a tua missão, o que você quer para você, e você desenhou exatamente o que você quer construir, você tem um plano de ação para se comprometer. Os mais otimistas, eles normalmente são sonhadores inconsistentes. O que é um sonhador inconsistente? É fácil. Você pergunta assim para ele, vem cá, onde é que tu vai estar daqui a 5 anos? Meu Deus, daqui a 5 anos eu vou estar rico, vou estar isso, vou estar... Tá, mas tudo bem, beleza. E agora, o que você está fazendo hoje para chegar lá? Não, nada. Vai chegar lá quando? Quer que eu te conte como é que vai ser daqui a 5 anos? Pega os últimos 6 meses da sua vida e projeta para 5 anos. Vai ser essa laiuca aí, vai ser a mesma coisa de hoje. Não vai mudar nada a sua vida. Entendeu? Então as pessoas elas não têm a menor noção do que é ser um protagonista
E ser um protagonista é algo que evita reincidências em padrões de comportamentos limitantes e em vícios. Ser um protagonista da saúde psíquica. Ser um protagonista gera alavanca, gera esperança, gera autoestima, gera inclusão e, além disso, todas as consequências positivas, além de conquistas, realizações e prosperidade, etc. E tal. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que uma pessoa que já lida constantemente. Vou lá, obrigado pela presença de todos. O Brunão dando um oi aí, ó, quem tá aí, o Brunão aí. Bruno, terapeuta. Seja bem-vindo, Bruno, terapeuta. Grande amigo, irmão, um abraço. Como a gente pode substituir um vício de um dependente químico, obviamente que depois que ele passar por um processo de desintoxicação, de substituir esse vício. Lembrando que ele tinha um hábito, mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, que tinha um hábito de certos amigos, certas situações que se tornaram rotineiras que usavam a droga, certo? Ou ele sozinho, ou com determinado amigo, ou em determinada situação. Como substituir substituindo o hábito, o ambiente e instalando um outro hábito, seria o suficiente? Olha, na verdade, assim, eu trabalho com isso também, ajudo pessoas nesse contexto, então tenho, digamos, propriedade para falar sobre isso. Infelizmente, a maioria esmagadora das pessoas recorrem. Ou seja, quem sai de uma clínica de reabilitação, mais de 94, 5% acabam recorrendo, 96% às vezes recorrem para o vício. Tá? E o padrão da recorrência é simples. Primeiro erro. Eles voltam para os mesmos relacionamentos, para os mesmos ambientes, para os mesmos contextos, eles voltam para as amizades, né, os bares, os mesmos lugares de antes, a mesma vida de antes. Então, né, é o primeiro passo em direção ao abismo. E normalmente é só o que precisa, certo? Agora, se você, por exemplo, fazer com que a pessoa mude os seus hábitos, os seus amigos, os seus relacionamentos, que ela tenha um ambiente mais saudável, que ela tenha relacionamentos melhores, ela não vá naqueles lugares que ela frequentava antes. Isso é certeza de que ela não vai reincidir nos vícios, nas drogas, ou seja lá qual o tipo de problema que ela tenha. 50%. Tá, mas e qual é os outros 50%? O que eu falei a recém. Protagonismo. Ou seja, metade é não voltar no padrão antigo, mas a outra metade, porque o que acontece? Ao mínimo de sabor. Até você tem um filme outro dia na mentoria do Bradley Cooper, né? Bradley Cooper que interpretou o papel naquele da Lady Gaga, que o cara bebia, daí bastou uma única pessoa dizer a ele assim... Deixa eu fazer uma observação, Luiz. Sim. O Bruno perguntou se você pode ampliar essa pergunta, aquela pergunta que eu fiz da reincidência de drogas. Sim. Bruno, escreve pra gente aí que a gente vai responder, irmão. Amplia essa pergunta. Fica à vontade, Bruno. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, olha só. Então, naquele filme, bastou uma pessoa descrer dele, daquele esforço que ele tinha, descrer dele, e dizer a ele assim, você não me engana, em poucos dias você vai cair de novo, você vai decepcioná-la de novo, você vai voltar para esse vício, você não tem jeito. E ele, por estar sem recursos, disse assim, não quer saber, ele tem razão, não tem mais jeito para mim, e se matou, né, no filme. Então, ou seja, metade do padrão da reincidência é esse, fazer com que a pessoa não volte nos amigos, relacionamentos, ambientes, etc. Mas a outra metade é fazer com que ele tenha Viktor Frankl. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Propósito, clareza, autonomia, identidade, protagonismo para construir a vida que ele quer experienciar. Porque alguém que... ou seja, quando você experiencia as intempéries na sua vida, mas você tem clareza de quem você é e onde você quer chegar, e você tem né, a condição, também precisa verificar se não há nenhuma debilitação neuroquímica. Geralmente, após uma clínica de reabilitação, essas questões neuroquímicas são tratadas, né? Inclusive, se há qualquer tipo de depressão, também é vista lá. Mas o que acontece? Se a pessoa não tem debilitação neuroquímica e ela assume clareza, autonomia, protagonismo para construir a vida que ela quer, ela vai gradativamente se afastando da vida antiga e isso vai garantir com que ela não tenha uma reincidência, entendeu? Então, ou seja, não é 100% de que as pessoas não vão reincidir, mas com essas duas ações, mudando o comportamento, o hábito, os amigos, os relacionamentos e fazendo com que ele tenha recursos para construir a vida que ele quer experienciar, o nível de reincidência cai muito.
ok? Deixa eu ver o que o Bruno falou aqui. Ele falou o seguinte... Quero saber, por exemplo... Tá. Vamos lá. Quero saber, por exemplo, como se aplica a questão da pornografia, por exemplo, que é um vício mais escondido e muito complexo hoje em dia. Como lidar com isso, Luiz? Assim, ó, de um modo geral, todo e qualquer padrão de comportamento limitante tem a mesma questão, tá? Primeiro que existe, por exemplo, esse tipo de vício, ele tem uma relação direta com a fuga. As pessoas recorrem a isso, na maior parte das vezes, como a fuga. Então, existe, por exemplo, assim, ele precisa assumir responsabilidade nesse sentido, ter clareza da vida que ele quer experienciar, saber focar, saber que ele tem essa predisposição, não ficar sozinho, criar ambientes que não permitam que isso ocorra, entendeu? E o cérebro é incrível, Júnior, o cérebro é assim, ó, todo e qualquer hábito que você estabelece ele, porque claro que existem forças hormonais ali, né? Existem outras forças motrizes, às vezes sim, às vezes não. Vocês acham que problema de pornografia, quem tem é só homem? A maior parte das vezes é homem, mulher quase não tem? O que vocês acham? Boa pergunta, e aí? Tem. Escreve E aí, algumas... Uma mulher que é viciada em pornografia? Tem também. É a mesma coisa, entendeu? Então, se for analisar hormonalmente falando, a predisposição maior seria do homem, principalmente em função da testosterona, que tem um grande estímulo a isso. Mas não, às vezes é uma construção. Então, os hábitos, eles, assim como você estabelece ou fortalece esses vícios, e todo vício possui uma intenção positiva, e a chave da mudança é você entender a intenção positiva por trás desse comportamento indesejado, você pode ir alterando esse hábito, você pode ir substituindo, entendendo que ele não é saudável e produtivo. Mas é claro que existe uma série de outros fatores, né? Existem outros fatores, por exemplo, fatores hormonais, existem fatores, a pessoa às vezes não é casada, quer dizer, existem outros fatores, mas é possível sim trabalhar essa questão. É possível sim, inclusive, mais uma vez, todo e qualquer padrão de comportamento, todo e qualquer tipo de vício, ele tem uma construção. E é possível você, sim, alterar isso, é possível você fazer uma intervenção, é possível você condicionar. Nós temos casos, inclusive no meu canal, de situações bem complexas lá, que já haviam sido tentado de tudo, e nós condicionamos para que a pessoa não tivesse reincidência no vício, por exemplo, do cigarro, né? Então, nós temos diversas situações ali que nós podemos, sim, ajudar e alterar esses padrões de comportamento. E, às vezes, é isso. A maior parte dos padrões compulsivos, eles têm não é nem uma questão circunstancial, hormonal, às vezes é uma questão, realmente uma questão de compulsão, e é uma questão de compulsão porque existe uma fuga que é praticada através desse ou de outros vícios, e essa fuga possui uma resposta, ou seja, uma intenção positiva por trás disso, que é a chave da mudança para, digamos, lidar com uma situação não resolvida, lidar com uma questão que ele não tem recursos. Né? Então, existem muitas variáveis, Júnior, muitas variáveis. Por isso que nós trabalhamos muito elicitando. Por isso que nós queremos entender as causas, a intenção positiva por trás. Qualquer tipo de crença limitante, o padrão de comportamento indesejado, ele tem uma intenção positiva. Então, nós temos que chegar até o nível de entender qual é a intenção positiva por trás desse padrão, para, a partir dessa intenção positiva, usarmos isso como alavanca para que a pessoa possa ser ajudada, por exemplo. Ótimo. Luiz, relação... a gente entrou nesse mérito aí dos vícios e tal, nessa questão, mas retomando ao suicídio, como a gente pode fazer para que uma pessoa evite experienciar essa situação, além dessas questões que a gente já falou? Por exemplo, uma pessoa que não se sente autômata, não se sente protagonista da própria vida, não tem a clareza de responder aquela pergunta. Como você se vê daqui a 5 anos? Qual seria, assim, 3 perguntas que você faria para ajudar essa pessoa a ter uma visão melhor, uma clareza melhor do que ela quer experienciar para a vida dela? Para ativar o protagonismo. Para ativar o protagonismo, por exemplo, assim, ó, a primeira pergunta é se ela pudesse pedir para mim, eu até uso às vezes a metáfora, faz de conta que eu sou o gênio da lâmpada, conta para mim como é que seria o futuro dos seus sonhos. Né? De posse desse desenho,
nós começamos a desenhar, então, todas as ações, recursos, competências, tudo que ela precisa para construir essa vida. Então, essa seria uma pergunta. Uma outra questão é encontrar realmente propósito. Propósito, ou seja, parece uma coisa ridiculamente óbvia, mas as pessoas não sabem disso. Eu só posso construir uma vida que libere todo o meu potencial, que me realize e que faça com que eu realmente me sinta realmente feliz e de sucesso já na jornada, porque é algo que eu amo fazer. Eu só posso construir um futuro que faça realmente eu me sentir realizado se eu sei exatamente quem eu sou. Então, o ponto de partida para a construção da vida que você quer experienciar, claramente é a tua identidade, quem você é, o que faz sentido para você, o que é que vai te realizar. E depois o outro ponto é o seguinte, as pessoas não têm a menor ideia de como sequenciar as ações para isso. Existem muitos outros erros que se cometem, né? Erros, por exemplo, de não assumirem responsabilidade, de colocarem... Quer ver um dos grandes problemas do ser humano hoje? E é por isso que nós temos muitos problemas na sociedade, muitos problemas. As pessoas, elas colocam na mão dos outros a responsabilidade para realizar os seus sonhos. Ou seja, essas pessoas mal intencionadas que existem aí, na política, principalmente, muitas pessoas mal intencionadas, as pessoas mal intencionadas que manipulam outras, que abusam das outras, essas pessoas mal intencionadas que debilitam as outras, que são más, pessoas não são ecológicas, pessoas que são ganha-perde, pessoas que manipulam as outras, elas as fazem porque essas outras pessoas cometem um grande erro de colocar na mão delas, na mão dessas pessoas, desses políticos ou do governo, a responsabilidade de atender às suas expectativas, às suas demandas e realizarem os seus sonhos. Entendeu? Então, esse é um grande problema. As pessoas que são más, por exemplo, né, nós temos aí casos graves de situações que os políticos oferecem pão e circo, vai me dar pão e circo, vai me dar assistencialismo. Vou falar uma coisa importante. Nos Estados Unidos, na década de 60, infelizmente, mataram John Kennedy, não é? E mataram John Kennedy por questões políticas e a gente sabe um pouco sobre isso. Eu não vou entrar no mérito aqui do que exatamente que mataram. E ele deixou muito claro a briga, como é que estava acontecendo. Mas ele falava uma coisa muito importante já na década de 60, lá nos Estados Unidos. Não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Entendeu? Então, esse é um dos grandes problemas. As pessoas, elas acabam tão frustradas, tão debilitadas, porque elas cometem esse erro de colocar todas as suas expectativas nas mãos dos outros. Então, aquelas pessoas que não são mas elas vão te frustrar, porque nunca alguém vai atender todas as tuas demandas. As pessoas não estão aqui para atender todas as tuas demandas. E as pessoas que são más, né, elas vão usar isso como chave para te manipular. Não, vota em mim, não faz isso aqui, faz tal coisa para mim, vem aqui no meu quarto e faz... Quer dizer, elas vão usar esse fato das pessoas estarem perdidas como alavanca para manipulação, entendeu? Então, é isso que nós temos que... Quer salvar vidas? Julião, se eu puder dizer uma coisa hoje aqui, nós falamos de padrões, falamos de neurociência, falamos de muitas coisas. Mas se eu puder deixar uma coisa nessa live de hoje para poder ajudar e salvar vidas de verdade, entendam que ser coadjuvante é a raiz de todos os males. E ser protagonista é o que vai te livrar de muitos males, entendeu? Então, o coadjuvante, ele vai estar sempre frustrado, ele vai estar sempre na expectativa de outro, ele vai estar sempre olhando os outros avançarem, prosperarem e construir o que ele quer, e ele vai acabar experienciando estados sem recursos, baixa autoestima, e achar que ele não nasceu para ser alguém, para chegar a algum lugar. Então, o segredo da saúde psíquica é ter recursos para protagonizar a vida que você quer experienciar. E o segredo de todas as comorbidades, de todos os problemas que fazem com que as pessoas se debilitem e tirem a sua própria vida. Começa a ansiedade também, desamparo. Desamparo do quê? Porque a pessoa não tem a menor ideia de como é que faz para ir para algum lugar da sua vida, certo? Ela não tem a menor ideia de como é que faz para ter um relacionamento, para casar, para ter uma família, para prosperar, para resolver seus problemas financeiros. Ela não tem recursos. Então, ser coadjuvante é a morte e ser protagonismo é totalmente o oposto. É isso que vai fazer com que você tenha habilidade, porque todos nós passamos intempéries, todos nós temos situações que muitas vezes nós não contávamos, certo? Mas quando você tem essa habilidade de protagonizar a vida que você quer experienciar, você
tem recursos para, em meio às adversidades, continuar avançando, prosperando e ver o quanto você é hábil, o quanto você é capaz, o quanto você tem autoestima, o quanto você tem a condição de construir o futuro que você quer. Eu quero citar ainda uma frase muito bonita de Sylvester Stallone, no personagem Rocky Balboa, né? Eu acho muito bonita porque diz respeito, ou seja, Rocky Balboa, personagem do Sylvester Stallone, diz respeito à própria experiência de vida de Sylvester Stallone quando ele escreveu esse personagem. E uma das frases que é uma referência que lembrou a luta de Muhammad Ali. Muhammad Ali, ele estava assistindo essa luta e a sua vida mudou, porque ele percebeu que um azarão, que nem eu lembro o nome, um azarão, que ninguém lembra o nome, derrotou Muhammad Ali, né? Derrotou o maior pugilista da história. Entendeu? Mas como é que ele derrotou o maior pugilista da história? Ele derrotou da seguinte forma, bem o que o Rocky Balboa fazia. Apanhava, 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 apanhava e se mantinha de pé, apanhava. E quando o outro cansou de bater nele, ele deu uma paulada lá, ou duas, três, não me lembro agora, na luta real, né? Na luta real, não me lembro quantas bordoadas ele deu, e venceu a luta do maior pugilista da história, entendeu? Então, essa que é a sacada do Rocky Balboa, e ele fala assim, do Sylvester Stallone, né, que externalizou esse pensamento que diz respeito também à história de vida de Sylvester Stallone, através do personagem Rocky Balboa. Ele disse assim, ó, a vida não é sobre o quanto você é forte, nem sobre o quanto você bate. A vida é sobre o quanto você apanha, mas continua de pé. O quanto você suporta as pauladas, mas continua de pé até vencer. Entendeu? E foi essa virada de chave que inspirou Sylvester Stallone a escrever o Rocky Balboa e que ele viu ao vivo e a cores lá na luta do Muhammad Ali perder para um azarão que ninguém nem sabia o nome. Então, se você que está aqui assistindo essa live com a gente, essa live vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar essa live gravada. Se o Luiz me permitir, eu compartilhar ela. Por favor, por favor. Na verdade, nós estamos aqui para salvar vidas, para ajudar pessoas, para mostrar a elas esses padrões. Por favor, façam questão. E eu depois vou botar, com a tua permissão também, vou baixar, vou jogar no meu canal, vou jogar aqui, né, vou fazer referência a você, porque isso é importante para quem está nos vendo, tá, pessoal? Se vocês quiserem mais informações sobre como nós podemos ajudar, procurem o Júnior. Por quê? Porque eu só atendo os nossos mentorados. Eu não atendo pessoas finais, eu não atendo clientes mais, eu não tenho mais disponibilidade de tempo. Ou seja, eu tenho a oportunidade hoje de ser um dos mentores do Júnior. O Júnior não tem só eu como mentor, tem muitos outros. Mas o Júnior, então, se vocês quiserem mais informações sobre alguma coisa que o Júnior possa ajudar você como coach de vocês, como as áreas que ele trabalha, ou de repente uma outra área que eu tenha, por favor, entre em contato com o Júnior, que realmente é ele que vai nos ajudar aí nesse sentido. Pode me chamar no direct, mandar mensagem, eu estou aqui para ajudar vocês, seja na área de inteligência emocional, seja na sua área financeira. Não sei se você está passando por algum problema, se seja com relacionamento dentro de casa, seja com não encontrando um propósito de vida, se você não está sabendo qual é o seu propósito de vida, você nunca parou para se fazer essa pergunta, chama no direct que a gente está aqui para te ajudar. Você está passando por problema financeiro, se você não está sabendo como lidar com as suas situações, com as adversidades que estão chegando até você, você realmente quer ser um protagonista da sua história, me chama no direct que eu estou aqui para te ajudar. Valeu? Verdade. Ok. Ok, Julião. Eu estou aqui à disposição. Se tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa que eu possa ajudar. Tem, irmão. Tenho mais uma pergunta. Para a gente já ir para as considerações mais finais, que a nossa live caiu, a gente já fez uma outra aqui, retomamos alguns pontos. Quem chegou agora, quem não sabe, a gente tinha começado a live às 8, mas deu um percalço aí no meio do caminho que cortou a nossa transmissão. Mas vamos lá. Luiz, para a gente entender de fato como tirar alguém do suicídio, alguém que não entende, que não tem as mesmas informações que a gente tem aqui, como estudiosos que somos da área, alguém pode ajudar uma pessoa que já pensou em suicídio, não quer sair de casa, está em depressão ou está com muita ansiedade? Como é que a gente pode
dá uma dica para as pessoas que estão vendo a gente aqui, ajudar essas pessoas, dar um primeiro passo para sair dessa situação, desse cárcere que elas estão vivendo. Assim, lembra que eu falei? Todo padrão de crença limitante possui uma intenção positiva. As pessoas não querem morrer, elas querem acabar com as suas frustrações, com o seu sofrimento e com a sua dor quando é uma debilitação neuroquímica, entendeu? Então, qual é a sacada? É fazer uma pergunta do tipo assim, olha, se eu pudesse nesse exato momento transformar a sua vida na vida que você nasceu para viver, volto a dizer, acompanhe aqueles padrões de comportamento que eu falei, aqueles padrões limitantes, né? Acompanhe aquelas frases, aquela exclusão, aquele negócio de, né, aqueles padrões todos que eu citei no meio da live ali, de não dormir demais, não comer demais, ansiedade, acompanhe todos, aquelas frases que as pessoas dizem, acompanhe tudo isso. Mas numa situação realmente mais séria, claro, primeira coisa, ela precisa de um acompanhamento médico, porque ela pode estar com uma debilitação neuroquímica. Certo? Primeira questão, você perceber, ela precisa ser acompanhada por uma profissional da área médica, porque ela pode realmente precisar primeiro de uma medicação, ok? De um acompanhamento médico. Mas se for uma situação urgente, você tem acesso àquela pessoa, claro, depois que você tirar ela de uma situação perigosa naquele momento, faça todos os encaminhamentos para que ela não faça isso sem você ver, para que ela não reincida, para que ela não se mate. Mas qual é a grande pergunta? A grande pergunta que diz respeito ao nosso métier e não à área médica. É a seguinte, olha, faz de conta que eu sou... Faz de conta não, olha para mim e pensa assim, ó, eu sou o gênio da lâmpada, faz de conta que eu sou o gênio da lâmpada. Ou diz para mim, se você pudesse viver uma vida que valeria a pena cada segundo ser vivida, como seria? Mal sabe elas que a gente não é o gênio da lâmpada, mas como profissionais que somos na área de coaching e outras soluções mais que nós temos, nós podemos ajudá-la a construir isso, certo? Mal sabe ela que não somos o gênio da lâmpada, mas a gente não vai ficar explicando nada. Nós só queremos uma pergunta que faça com que ela olhe para o lugar certo, que faça com que ela tire o foco do lugar errado. Porque ela está num estado sem recursos, ela está olhando para o lugar errado. Entendeu? Então, uma pergunta. Diga, olha, se a vida que você, assim, ó, realizar a vida dos seus sonhos, se você pudesse viver uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa, uma vida que realmente é a vida que você nasceu para viver, uma vida de abundância, uma vida de realização, de propósito, de significado, uma vida próspera, conta para mim o que você queria, como é que você gostaria que fosse a sua vida. Ou seja, o fato dela começar a descrever essa vida para você já vai mudar o foco. O fato dela começar a falar sobre isso para você já vai fazer com que ela comece a acessar um estado rico de recursos. Já vai começar a quebrar o estado sem recursos. Você sabe que nós alteramos um estado sem recursos pelo foco, fisiologia, linguagem, né? Você sabe que nós podemos alterar. Então, a mudança de foco vai mudar o estado emocional dela. Então, ela já começa a colocar o foco no lugar certo e já altera o estado emocional. Logo na sequência, então, se ela estiver debilitada, encaminha para um profissional fazer a primeira parte, gerando esperança, dizendo que você pode ajudá-la logo na sequência. Ou então, se for viável e possível naquele momento, você pode gradativamente mostrando a ela que nós podemos juntos, que você pode ajudá-la pegando pela mão e levando na construção da vida que ela quer experienciar. Show. Então essa seria a grande sacada. Obrigado, irmão. Obrigado a você, irmão. Só para a gente ter umas perguntas aqui. O Henrique Mendes, ele botou: propósito abalado por perdas e traumas. Como retorno ao propósito? Responde essa para ele, Luiz. Olha, a verdade é o seguinte, ó. Tudo na vida, todos nós temos perdas e tudo na vida, às vezes você precisa estabelecer algo que faça mais sentido. Existe uma técnica, muitas técnicas que nós usamos, muitas delas, tá? Mas qual é o problema do Henrique, né? Do Henrique? O problema dele é que o problema do Henrique é que ele tem muito poucos recursos. Ou seja, ele não tem a menor ideia de como é que ele faz para construir a vida que ele quer experienciar e ele alicerçou todas as suas expectativas em coisas que ele perdeu. Ou seja, por trás desse padrão de comportamento está o fato de ser coadjuvante. Então, a hora que ele entende exatamente qual é o seu propósito e ele
percebe que aquilo lá, o que ele perdeu, na verdade, perto do que ele pode construir ainda não é nada, né? A hora que ele tem essa habilidade de focar no lugar certo e construir uma vida exponencial e saber que passo a passo é possível trilhar esse caminho e alicerçar tijolo por tijolo para que isso ocorra, então, na verdade, por trás disso esconde-se um padrão de uma pessoa coadjuvante, uma pessoa que alicerçou suas expectativas em coisas, em pessoas, em situações, né? Ao invés de alicerçar suas expectativas na sua visão, no seu protagonismo e na vida que ele quer construir. Mais alguma? Show. Obrigado. Não, por enquanto só isso. Henrique, se quiser mais informação, querido, mais uma ajuda, mais uma orientação, pode me chamar no direct lá, que eu tô aqui para ajudar, tá bom? Essa live vai ficar gravada, quem quiser assistir na reprise, pode assistir, vai ser publicado no IGTV, aqui no meu, no Instagram do Luiz, no YouTube dele também. Quem te acha no YouTube, Luiz? Qual o nome lá para te procurar no YouTube? É só procurar na internet Luiz Lindner Trainer. Era Trainer Luiz Lindner, agora inverteu para Luiz Lindner Trainer. Digitando meu nome, Luiz Lindner, você me acha Face, Instagram, LinkedIn, YouTube, em qualquer lugar. Até na internet, no próprio site. Mas volto a dizer, pessoal, se você vier até mim, eu quero que você me diga que você... vão até o Júnior, tá? Se alguém vier direto até mim, eu quero perguntar de onde você veio, para que daí eu encaminhe para a pessoa certa para cuidar de você. Porque o Júnior, ele atende vocês. Eu atendo só o Júnior. O Júnior e os colegas dele por causa do meu tempo. Obrigado, irmão. Mais uma vez, obrigado do seu tempo, da gente trazer esse... Prazer. Que ajuda bastante pessoas e, cara, que uma pessoa saia daqui modificada já valeu para mim esse tempo, cara, essa noite de hoje. Sem dúvida. Prestando essa solidariedade, tantas pessoas, irmão. Muito obrigado. Obrigado a você. Mais uma vez, é um prazer ter você como mentor. E obrigado, irmão. Tamo junto, é um prazer também, tamo junto aí, o que precisar, é um prazer ter você junto com a nossa equipe aí também, como um super profissional, um super coach. Conta comigo, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos, cuidem-se bem e contem conosco. Tchau, tchau. Tchau. Quem quiser saber mais, pode me chamar no direct, não chama o Luiz, porque o Luiz não atende pessoas como eu atendo, ele só atende super coach. Então, quem atende vocês sou eu. Então, eu e meus colegas coaches também. Então, tá com dúvida, propósito, missão de vida, tá com dificuldade financeira, quem não sabe, eu sou life coach financeiro, eu ajudo você a organizar a sua vida e suas finanças, ajudo você a desenhar o futuro que você sempre quis e alcançar aquilo que você mais precisa para a sua vida. Valeu? Então, chama no direct, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo sempre. Um abraço, gente.